Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está afetando muita, mas muita gente e que vai bem além de um simples cansaço: burnout. A gente ouve essa palavra por toda parte, mas será que a gente entende o que ela realmente significa? É uma crise, muitas vezes silenciosa, e é sobre ela que a gente vai conversar. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número: 60%. É isso mesmo. Nas escolas dos Estados Unidos, 60% dos professores de ensino fundamental e médio estão sofrendo de burnout. Pensa no impacto disso. Mais da metade das pessoas que estão formando a próxima geração chegou no limite. E olha, isso não é um problema só da educação, não. O que acontece com os professores é um sintoma de uma epidemia muito maior, que está se espalhando por várias profissões, principalmente aquelas de alta pressão, como a medicina. É uma crise dos nossos tempos, e é bem mais séria que um estresse de rotina. E aqui está o ponto central que a gente precisa entender de uma vez por todas. Burnout não é fraqueza. Não é falha de caráter, não é falta de garra. É uma síndrome. É uma resposta humana e totalmente previsível ao ambiente de trabalho que está doente, que está disfuncional. O problema não está na pessoa, está no sistema. Ok, então, para a gente conseguir combater o burnout de verdade, primeiro a gente tem que entender o que ele é nos mínimos detalhes. É uma coisa bem mais complexa do que só se sentir sobrecarregado. Vamos dar uma olhada nas peças que formam esse quebra-cabeça. Uma pesquisadora super importante nessa área, a Christina Maslach, definiu o burnout em 3 dimensões principais. A primeira é a exaustão emocional. Sabe aquela sensação de que a bateria acabou de vez, que não tem mais de onde tirar energia? É isso. A segunda é a despersonalização, que é quando a pessoa começa a ficar cínica, distante do trabalho, quase que indiferente. E a terceira é a sensação de baixa realização pessoal. É aquele sentimento de que nada do que se faz importa mais, de ineficácia. E essas sensações, claro, não surgem do nada. Elas são o resultado de um desequilíbrio em 6 áreas-chave do nosso trabalho. A gente está falando de sobrecargo de trabalho, de falta de controle sobre o que se faz, de pouco ou nenhum reconhecimento, seja em dinheiro ou em palavras. Tem também a falta de um ambiente de apoio, a sensação de injustiça e, por fim, aquele conflito clássico entre os seus valores e os da empresa. Quando essas áreas desandam, pronto, o terreno está perfeito para o burnout. E para ver como isso funciona na prática, olha o exemplo de uma profissão de altíssimo risco, a de cirurgião plástico. Jornadas de mais de 70 horas por semana, várias noites de plantão, um cargo ainda inicial e sem a segurança de um salário fixo. Isso é a receita completa para o esgotamento. É a teoria virando uma realidade bem perigosa. E quando a gente fala em perigosa, não é exagero. As consequências podem ser trágicas. Por ano nos Estados Unidos, entre 300 e 400 médicos tiram a própria vida. 400. É um número que choca e que mostra que burnout não é sobre estar infeliz no trabalho. É uma crise que pode ser de vida ou morte. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender a epidemia de hoje, a gente precisa dar um passo para trás e olhar como a própria ideia de trabalho se transformou ao longo da história, criando as condições perfeitas para o burnout se instalar. Aconteceu uma virada de chave fundamental. O modelo antigo, lá depois da Segunda Guerra, focava em proteger o trabalhador. A saúde era um direito a ser garantido. O modelo novo, que veio depois, tem outra lógica. Ele diz que o sofrimento no trabalho é inevitável. Então, em vez de eliminar, o negócio é gerenciar esse sofrimento para conseguir a máxima produtividade possível. Percebe a diferença? É brutal. E essa mudança tem data para acontecer. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde sonhava com um estado de completo bem-estar. Mas aí, a partir dos anos 70, com as teorias da escola de Chicago ganhando força no Chile e depois sendo adotadas por líderes como Thatcher e Reagan nos anos 80, a lógica mudou. A proteção social começou a ser vista como um empecilho para o crescimento econômico. É nesse contexto que nasce a ideia de capital humano. Com esse conceito, o trabalhador deixa de ser um cidadão a ser protegido e passa a ser visto como um recurso a ser otimizado. O conhecimento prático, aquele que aumenta a produtividade, vira mais importante que a educação formal. E o peso de se manter atualizado, de treinar, de melhorar, cai todo nas costas do indivíduo. E essa mudança de mentalidade toda nos leva direto para a forma como a gente tenta resolver o burnout hoje. A resposta padrão é sempre focada na pessoa. Cuide-se, seja mais resiliente. Só que essa abordagem, na melhor das hipóteses, é incompleta. E na pior, ela é até prejudicial. E a pesquisa científica é muito clara sobre isso. Essa citação de um estudo dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos é bem direta.
Focar em soluções individuais é equivocado e até mesmo uma forma de culpar a vítima. Por quê? Porque, como a gente já viu, o burnout é uma resposta ao ambiente. Pedir para a pessoa se adaptar a um sistema quebrado simplesmente não funciona. A diferença fica muito clara aqui. De um lado, tem a abordagem que joga responsabilidade na pessoa para ela se adaptar. Do outro, tem a abordagem que realmente funciona, que foca na organização e coloca a responsabilidade na instituição, para que ela mude as condições que estão causando o problema. Então, se a solução é sistêmica, como ela é na prática? Felizmente, não é preciso reinventar a roda. Já existem estratégias muito claras, baseadas em dados, que as organizações podem e devem colocar em prática. Vamos voltar para o exemplo da educação. Este gráfico mostra um dos motores do burnout de professores. 70% das escolas relatam falta de pessoal. Quando não tem gente suficiente, a carga de trabalho de quem fica se torna insustentável. E aí não há aula de mindfulness que conserte uma falta crônica de funcionários. As soluções de verdade vão na raiz do problema. Elas atacam aquelas 6 áreas que a gente viu. Isso significa o quê? Gerenciar a carga de trabalho, dar mais autonomia, construir uma comunidade de apoio, alinhar o trabalho com os valores de cada um e, claro, o básico, pagar de forma justa e reconhecer o valor das pessoas. E aqui tem um dado que mostra o poder absurdo disso. Quando médicos conseguiram dedicar apenas 20% do tempo deles a atividades que consideravam realmente significativas, a taxa de burnout caiu pela metade. Metade! Isso mostra que ter propósito, quando isso é incentivado pela organização, é um dos antídotos mais potentes que existem. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se a gente concorda que o burnout é uma resposta ao ambiente, então a questão não é como nós podemos aguentar mais. A pergunta certa é: que mudanças nós devemos exigir dos nossos locais de trabalho, das nossas escolas, dos nossos hospitais? A solução não está em consertar as pessoas, mas sim em consertar os lugares onde elas dedicam suas vidas.